Muito bom dia, senhores e senhoras. 6 horas e 2 minutos no meu relógio. O evangelho de hoje, o evangelho é de Marcos capítulo 10, versículos 35 ao 45. Por isso, vamos nós, começando o dia hoje, ouvindo a palavra de Deus. Muito bem, amigos e amigas, estamos nós aqui hoje, domingo, dia 17 de outubro de 2021, já passou a metade de outubro, já celebramos o Dia dos Professores. Lembrando que desde quarta-feira, quarta-feira, quinta e sexta, nós não fizemos nada aqui em nosso canal. Nós tivemos aí na quarta-feira numa fila de emprego, ficamos lá chegamos lá cedo, ficamos até às 10 horas da manhã para poder entregar o currículo, só para deixar um papel lá com o nosso nome, nossos dados, para ver se consegue um trabalho. Graças a Deus conseguimos deixar pelo menos o currículo, né? Tinha cerca de 2.000 pessoas, é isso mesmo, 2.000 pessoas presentes lá só para deixar o currículo. Uma fila enorme, nem te conto. Também na quinta-feira tivemos um outro compromisso pela manhã, então não foi possível passar aqui para falar um pouquinho do evangelho do dia. E na sexta-feira, que foi ontem, nós tivemos também ocupado na parte da manhã, então a gente não conseguiu gravar, mas à tarde conseguimos colocar lá na nossa playlist Caminhos da Tradução uma canção, Acorde-me em português, que eu não lembro qual o nome em inglês, do dia Avite, uma homenagem aos professores. Então você, professora, professor, parabéns. E hoje celebramos também o Dia Mundial das Missões, e nós estamos aí lançando, o sínodo para uma igreja sinodal, a igreja em saída, onde estivemos lá em Nova Iguaçu, na Catedral de Santo Antônio, participando da missa com Dom Gilson Andrade, mais o clero e o nosso bispo emérito, Dom Luciano Bergamin, e nós celebramos com eles lá a abertura do sínodo a nível diocesano. Lembrando que o sínodo não é apenas uma consulta popular, é apenas um momento em que a Igreja Católica para ouvir. Nunca na história da Igreja um Papa fez esse tipo de abertura, embora se fale, que nos outros sínodos, como o da juventude, da família, houve assim escuta do fato das pessoas das dioceses, mas dessa maneira que o Papa Francisco está conduzindo, não. Embora saibamos, e isso foi falado ontem também, que a igreja era um parlamento, a gente sabe disso, mas com o Francisco a igreja tem outro rosto. Também no dia 12, Dom Orlando Brandes, grande bispo lá de Aparecida, fez a sua fala profética. Inclusive eu queria muito ter feito um comentário, ter feito um vídeo, com a fala de Dom Orlando Brandes, que é muito boa. Eu fiz a edição de reduzir a pregação dele, coloquei em tempo, inclusive botei no WhatsApp para alguns amigos, e aí já existe já aqueles que não têm o que fazer, atacando moralmente ao bispo de Aparecida, o arcebispo Dom Orlando Brandes. A gente observa bem, tem um deputado que eu não vou dar o nome para não dar palco para ele, aí eu lembro de Ricardo Boixá, meu palco não é picadeiro para palhaço subir, eu não vou dar moral para ele, mas aí tá atacando Dom Orlando Brandes, o Papa Francisco e outros mais. A gente observa bem que durante a semana nós tivemos uma liturgia depois do dia 12, que nós celebramos João capítulo 2, versículo 2 ao 11, e no dia 13, quarta-feira, nós lemos Lucas capítulo 11, versículo 42 ao 46, Jesus criticando a hipocrisia religiosa de alguns. Cai muito como luva para aqueles que vão para a igreja invocando a sua santidade para participar da fila da comunhão, que fica vigiando os outros, e não vigiaram o senhor Jair Mentira Bolsonaro, que apesar de ter batizado em outra igreja, ter casado 3 vezes, participou da mesa eucarística e até mesmo rezou a Nossa Senhora Aparecida em nome do povo brasileiro. Embora a gente entenda de um jeito, mas é um escândalo para nós cristãos essa participação de Jair Mentira Bolsonaro num culto. Embora eu respeito ele, é mais um cidadão, mais um romeiro,
só não merecia o palco que deram para ele, que também Aparecida também não é palco, não é picadeiro para dar palco para palhaço, ainda mais bozo, né? Também, na quinta-feira, dia 14, nós lemos o texto de Lucas, capítulo 11, 47 a 54, quando Jesus criticou a prática religiosa. Os evangelhos, os textos do evangelho dessa semana, do capítulo 11 de Lucas, caem como uma luva em nossas práticas de fé. Essa espiritualidade de alguns e uns e outros que estão aí na direção das comunidades, estão aí na direção do pastoreio da igreja, uns e outros, moralistas e hipócritas, que fazem da fé uma base. Como, por exemplo, eu recebi lá no meu WhatsApp, também recebi no Facebook, alguém criticando o Dom Orlando Brandt, falando que o João Paulo II falou que é justo o ter armamento para justa defesa. Sim, o Papa falou isso, o Papa João Paulo II. Mas o mesmo Papa fala que as armas são aquelas que matam as pessoas. Esse Papa é meio assim, fora do contexto. Também eu quero aqui recordar que na sexta-feira, dia 15, dia dos professores, nós lemos Lucas capítulo 12, versículo 1 ao 7, onde Jesus traz para nós a força do testemunho. Lembrando que toda a liturgia da Igreja Católica Romana, ela está concatenada, ou seja, está ligada, está marcada entre elas. Se você começar semana passada, quando a gente leu Marcos capítulo 10, versículo 17 ao 30, do jovem rico, e aí Jesus fala claramente que um rico não se salva, é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico se salvar. Essa marca é interessante desse evangelho de Marcos. A gente observa bem que ele vai sendo concatenado, encaixando direitinho com a fala de Lucas durante essa semana. E ontem, sábado, nós lemos Lucas capítulo 12, versículo 8 ao 12, quando Jesus anunciou que para ser cristão é necessário aceitar a perseguição. O interessante é que no evangelho de semana passada, no evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 30, nós tivemos essa fala de Jesus para Pedro. Quando Pedro fala assim, e nós que estamos tudo, Jesus fala, vocês vão receber os prêmios, mas também irá receber a perseguição. Infelizmente, vivemos numa religião, numa igreja, numa sociedade que quando fala em perseguição, já pula fora. Nós temos padres, pastores, bispos, diáconos, catequistas, ministros que querem ser aquele cristão água com açúcar, aquele cristão que não, vai ter perseguição, não quero saber. Eu fico olhando a coragem que tem um cidadão que se diz líder de uma comunidade em ser covarde diante da perseguição. Eu fico olhando, e aí eu lembro claramente da minha vida pastoral, da minha ação pastoral, dentro daquilo que eu exercia, e eu observo bem que o medo de morrer é um medo muito tolo. E Jesus fala claramente no evangelho de ontem que não podemos ter medo de quem quer e quem mata o corpo. A gente fica com medo e esse medo atrapalha a missão evangelizadora. E o evangelho ainda traz para nós, o evangelho de hoje, esse 29º domingo do tempo comum, o evangelho de Marcos capítulo 10, 35 a 45, a leitura no caso, é a continuação da leitura de domingo passado, do jovem rico. E hoje nós temos a primeira leitura, primeira leitura é Isaías 53, versículo 10 ao 11, falando do servo sofredor. A gente só gosta de ouvir, onde conversava no trem com meu amigo Renan, e falávamos que nós só gostamos da história dos vencedores. Nós nos recusamos a aceitar a história dos vencidos. E o salmo de hoje é o salmo 32, entre aspas 33, o Senhor tem misericórdia do seu povo. E temos a segunda leitura, que é Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16. Mas fiquemos com o evangelho. Eu sempre faço isso, sempre fico no evangelho. Vamos aqui até o número 25, minuto 25. Então, se você tiver paciência um pouquinho, agradeço a você pela sua presença. Não deixe de dar seu like, fazer o seu comentário. É muito importante a sua participação em nosso canal. A liturgia de hoje, desse domingo do tempo comum, 29º domingo do tempo comum, nos lembra a lógica de Deus, não é a lógica do homem. Interessante é que nós queremos sempre sermos os donos dos projetos de Deus. Muitos que estão no ministério, presbíteros, padres, pastores, bispos e até mesmo alguns cardeais estão no ministério para reconhecimento. Teve um padre que me falou que muitos daqueles que estão para reconhecimento público já foram reconhecidos. Então, nosso resta para ele o inferno. A verdadeira
pessoa que segue o Evangelho segue pelo amor na humildade. Não está preocupado se vai estar no céu ou se vai estar no purgatório para quem é católico. Não está preocupado em receber coroas de glória. Faz porque o amor lhe impulsiona. Interessante é que nós, quando falamos em anunciar o Evangelho, nós, às vezes, eu falo nós no sentido de lideranças comunitárias, só queremos liderar. Muitos pastores, muitos padres, muitos daqueles que exercem lideranças em várias igrejas, querem apenas liderar igrejas com multidão. Igrejas que têm retorno no dízimo. Aí você entra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, 42 ao 46, dessa semana, quarta-feira. Você entra nesses que querem igrejas grandes, suntuosas, onde tem mais de 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 600 pessoas. Nesse tempo de pandemia, onde muitas igrejas ficaram fechadas, onde muitas comunidades de fé tiveram dificuldade de se manter, onde o povo procura, e nós conversamos sobre isso ontem, na reunião do Conselho de Leigos da Diocese de Nova Iguaçu, o povo tem fome e tem sede de Deus. Somos chamados a seguir Jesus, não para ter reconhecimento, não para ser servido. Olha, sabe quem sou eu? Não interessa quem é você, interessa que devemos nos orgulhar, devemos buscar sermos cristãos de verdade. Servir para a vida, servir dando a vida. O Evangelho de ontem, desses dias, quando Jesus fala para não ter medo daqueles que matam o corpo. Os discípulos de Jesus devem ser testemunha de uma nova ordem e propor o seu exemplo. O pedido dos filhos de Zebedeu, quando vai lá novamente, aquela mesma história, não, deixa eu sentar à direita, outra à esquerda, deixa o seu ministro da saúde, atualmente é esse, e o ministro da economia. E a gente percebe bem como nós, às vezes, queremos em nossas comunidades, em nossos grupos pastorais, em nossos conselhos, os primeiros lugares. Dar testemunho de uma nova ordem é você seguir o exemplo de Jesus, que foi para a cruz, que deu a vida, que sacrificou. É normal que nós, humanos, procuremos o reconhecimento da parte de Deus e mesmo da parte do outro humano. É normal, mas se faz necessário nós termos uma outra prática, o novo normal. O novo normal que a gente fala do Evangelho é o normal onde nós vamos servir por amor. O interessante é quando você escuta ou quando você vê falar que a igreja não é boa porque não dá retorno financeiro. Outro dia, um amigo mandou para mim uma postagem lá no Facebook para nós depois, a gente falando que existe uma pessoa botando um cartaz de fotografando, aluga uma igreja com número X de fiéis. Deus, nosso Pai, mandou seu Filho, desceu até nós para dar testemunho, para ser o primeiro a ser exemplo. Deus nos dá primeiro a vida eterna. E não interessa, eu ouvia de uma senhora chamada Aparecida, me perdoa, não me processe por causa disso. Ela dizia que se ela conseguir entrar no céu, ficar debaixo da escada, ali já está maravilhoso. O interessante é que Deus, Ele não altera as situações da vida. O homem faz suas escolhas na liberdade. O homem faz suas escolhas como cidadãos do reino, como homens e mulheres dispostos a construir este reino. Dom Adriano Hipólito, nosso bispo, aqui em Nova Iguaçu, da década de 60, 70 e 80 e a metade da década de 90, já dizia que o reino dos céus começa aqui. Nós somos chamados a ter essa tentação do discípulo, em querer estar no primeiro lugar, em querer estar do lado de Jesus. A tentação do discípulo é recorrente de nós, humanos. Jesus, nosso Pai, nosso irmão, nosso companheiro de missão, que nos chama à ressurreição. Um à direita, outro à esquerda. João, ele estava nesse contexto. Observem bem como Jesus anuncia para eles que eles terão apenas o martírio, terão apenas o sofrimento, a perseguição. Se você quer estar do lado de Jesus, não queira estar do lado de Jesus para o reconhecimento apenas por causa, vamos dizer assim, das suas posições eclesiásticas, situações. É indigno aquele que se diz líder de comunidade e só lidera a comunidade, só quer celebrar, só quer rezar em igrejas grandes e suntuosas, só busca as grandes vestes caras. É indigno do Evangelho, é indigno da Boa Nova, é indigno, já diria os grandes santos na patrística da igreja. Cabe aos discípulos, e São João Crisóstomo fala isso, é loucura ostentar, enfeitar a mesa do Senhor, com joias, enquanto ele morre no pobre.
cabe aos discípulos, cabe a nós, irmãos e irmãs, irmanados nesta fé, irmandado em nossa prática de vida, darmos testemunho coerente. Eu não estou aqui falando da minha situação de desemprego. Outro dia alguém me falou, não fale que está desempregado. Eu também não vou falar que estou desempregado, tá? Estou desempregado, tá? Não falei não. Até, não estou falando somente do desempregado, mas estou falando dos jovens, estou falando dos moradores de rua, eu estou falando daqueles que passam necessidade. Cabe aos discípulos, nós, homens e mulheres desse século, a sermos também servidores para a salvação do homem. Isto é experimentar e viver o mesmo batismo de Jesus. Nós, cristãos, devemos entender bem que o ambiente em que Jesus estava, ele continuava em direção a Jerusalém. Ele continuava indo ao encontro, sabe muito bem do que? Sabendo que ia ao encontro do seu próprio martírio. A comunidade apostólica, os primeiros cristãos, aqueles que caminharam ao lado de Jesus, têm uma posição de preocupação em querer estar bem na fita. E nós, muitas das vezes, queremos estar bem na fita em nossas diversas comunidades. O interessante, como nós somos, vamos dizer assim, preocupados em estar nas posições de destaque. Nessa primeira parte do Evangelho de hoje, versículos 35 ao 40, Jesus apresenta a pretensão de João e de Tiago. Ele apresenta para nós, dizendo assim, eles queriam um reino aos moldes do reino desse tempo, o reino de hoje. Nós queremos, às vezes, viver o reino igual, queremos, nas nossas comunidades de fé, repetir as estruturas do mundo. E é isso que Jesus vem denunciar nesse evangelho. Nós queremos dizer, não, mas esse aí tem mais direito do que aquele outro. Aí, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, documentos do Vaticano II. Em nossa igreja, aquilo que o Papa Francisco falou sobre o sínodo, nós somos uma riqueza na diversidade. Temos leigos, temos consagrados, temos ministros, temos catequistas, temos pregadores, temos diáconos, presbíteros, bispos, episcopos, né? E na verdade, somos todos irmãos. Somos todos parte do mesmo povo, somos povo de Deus. Mas uns e outros invocam para si o título de ser mais santo ou mais puro do que aqueles outros. Invoca uma, vamos dizer assim, uma primazia em excesso. Certamente, Tiago e João não tinham a visão que nós temos do reino de Deus. Não tinha a visão que nós temos da realidade apostólica. Certamente Tiago e João não imaginavam o reino de Deus como uma realidade diferente daquelas que temos hoje no mundo. Certamente Tiago e João, quando pedem a Jesus isso, eles pedem baseado na lógica dos conservadores, dos ultraconservadores que acreditam numa igreja monárquica, não numa igreja irmanada como irmãos. Uma vez mais, Jesus nos obriga a esclarecer e nos dá uma visão daquilo que tem que ser. Em primeiro lugar, Jesus avisa aos discípulos que o reino de Deus não é igual ao reino que nós vivemos aqui na terra. Primeiro, ele traz novamente a leitura que nós não queremos, que vai beber e receber, vai beber do mesmo cálice, que é o martírio, e vai receber o mesmo batismo, que é o sangue. Receber o mesmo cálice de Jesus, ninguém quer. Viver o mesmo batismo de Jesus, ninguém quer. O destino de entregar a vida como um dom, como uma promessa. Receber o mesmo batismo invoca a participação fundamental. Lá em Romanos 6, 3, 4, em Colossenses, capítulo 2, versículo 12, para fazer parte da comunidade apostólica, para fazer parte do reino de Deus, se faz necessário nós querermos de verdade mergulharmos nesta realidade da vida. Jesus aproveita o momento para reiterar de fato o projeto de Deus, nosso Pai. Nós cristãos que vivemos nesse período, a Igreja Católica Romana, que vive esse período de preparação para o Sínodo, nesse Dia Mundial da Missão para quem é católico, nesse dia em que nós somos convidados a olhar o modelo desses dois apóstolos que não sabem o que pedir e pedem esse absurdo, devemos olhar para o conselho de Jesus e ele aconselha estarmos a serviço. O evangelho de hoje, ele não é goiaba, ele não é uma manga, não é tomate. Jesus, ele traz para nós uma certeza, que aqueles que estão no ministério, seja leigo ou clero, estejam coerentes com a sua vocação. Vocês não estão
e não são mais santos ou puros do que qualquer outro batizado. Você que exerce cargo de liderança, você tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Não ser repetidor das regalias e da realidade do mundo. Nós somos obrigados a falar isto. Somos obrigados porque o Evangelho nos impele. Às vezes é muito bonito pregar para o mundo, falar das coisas para a sociedade, mas falar para dentro da nossa casa, como é difícil. O projeto pessoal da ambição que uns e outros têm, o projeto de poder, de domínio, o projeto de uma vida fácil, não pode ser um projeto do cristão. Nós, homens e mulheres, que estamos irmanados pelo mesmo batismo, o batismo que nós recebemos pelo sangue e água que escorreu na cruz, no coração aberto de Jesus, deve nos levar a uma ideia aonde o Evangelho nos compromete com uma vivência. O fruto da entrega de Jesus é um resgate para toda a humanidade. Eu não sou mais santo do que uns e outros que estão lá na beberdeira, na bagunça, estão lá em outros campos. Não sou mais pecador do que aqueles que estão abraçando a consagração do ministério da ordem. Ou não sou mais pecador do que qualquer outra pessoa. Mas também não sou mais santo do que a pessoa mais maléfica que tem no mundo atualmente. O Evangelho de hoje nos compromete. Com Ele, por Ele, neste Evangelho. Somos chamados a viver como uma comunidade de servos, como testemunhas de uma nova ordem mundial. Não essa nova ordem que uns e outros estão anunciando aí, mas uma nova ordem que nos compromete com a vida. Primeiro, eu agradeço a você que me ouviu até aqui. Obrigado pelo carinho, pelas palavras. Continue rezando por mim, ainda estou desempregado. Não quero que fale, eu falo. Estou desempregado, fui demitido tem 8 meses. Infelizmente, não está fácil, está difícil. Mas eu volto a repetir, a minha luta é difícil. Mas daqueles amigos e amigas que têm seus filhos pequenos, daqueles meus amigos e amigas que pagam aluguel, a minha luta é nada. A gente tem que lembrar sempre desses e sempre rezar por eles. Eu agradeço a você que nos deu essa atenção, esse momento. Não deixe de participar comentando. Se concorda, se discorda, eu concordo com você e discordo de você. O que vale é a democracia. Lembrando que estamos numa pandemia, então não deixe de usar máscara. Mesmo vacinado, o cuidado tem que ser dobrado. Não deixe de usar o álcool em gel. Vamos agradecendo aí você, médico, enfermeiro, agente de saúde. Chegamos aos 100 milhões de vacinados no Brasil, aleluia, graças a Deus. Lembrando que se dependesse desse presidente que está aí, nós estaríamos ainda nessa insegurança da vacina. Vivemos tempos difíceis de pós-verdade. Tempo onde conseguem até mudar a data de um texto bíblico, a data da liturgia católica, consegue mudar até de cidade uma diocese inteira. O Evangelho de hoje nos compromete também com isso. O nosso compromisso, lembrando o Evangelho de semana toda, né? Lucas 11 até Lucas capítulo 12, 1 a 7, que foi lido ontem, no sábado, nós temos que lembrar disso. O Evangelho é testemunho. E testemunho não é só discurso em rede social, testemunho só aqui na página do youtuber, ou tão só discurso, orações longas. Alguém falou que o sínodo que o Papa propõe é um sínodo para adoração e também, mas também para que a igreja se renove, para que a igreja seja jovem de novo, para que tenhamos vigor missionário. A oração, as missas, as celebrações, as adorações são necessárias. São necessárias. Aquilo que eu ouvi de um padre cristão que não reza, ele não tem força para combater na vida. É importante rezar todo dia. Não rezar só por rezar, mas rezar porque é compromisso com a vida. Por isso, é importante, nesse período do sínodo, as dioceses irão fazer a escuta. Aqui em Nova Iguaçu, na minha diocese, é onde eu resido. Nós temos aí um grupo já definido, tem umas datas para ser cumprida, né? O Conselho de Leigos Diocesano vai participar, do qual sou parte. Também eu participei como Conselho Regional de Leigos no primeiro momento. Agora vamos nós aguardar as respostas. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a você pelo carinho, pela presença, pela sua caridade para conosco. Continue rezando por mim, eu rezo por vocês. Lembrando que somos mais de 15 milhões de desempregados e muitos deles estão demitidos graças à política neoliberal e egoísta de muitos patrões.
que usam a pandemia como desculpa para poder fazer todo tipo de mal. Mas Deus é fiel e Deus é justo na sua vocação, na sua missão, e irá nos fazer justiça. Por isso, agradeço a vocês pelo carinho, pela presença. Eu sou o Daniel Nonato. Feliz domingo! Bom dia das missões. Vamos juntos. Fique com Deus.